Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um cenário bem comum e que às vezes confunde bastante no mundo do Cisco ACI. A gente vai descobrir o que realmente acontece quando um contrato de segurança parece que está, bom, incompleto. Vamos mergulhar nisso. A grande questão é essa aqui. Muita gente que trabalha com redes já se deparou com uma situação assim. Uma política que parece estar configurada, mas está faltando um pedaço. É um quebra-cabeça. E é esse quebra-cabeça que a gente vai resolver juntos agora. Bom, para começar essa nossa investigação, a gente precisa entender a peça principal do jogo, o que, afinal de contas, é um contrato no ACI e como ele deveria funcionar. Olha, a regra de ouro de um contrato ACI é bem simples, na verdade. Pensa nele como um acordo que precisa ter duas partes para valer. De um lado, tem o provedor, que é quem oferece algum serviço. Do outro, tem o consumidor, que é quem diz que quer usar aquele serviço. Se não tiver os dois, o contrato simplesmente não é ativado. É isso. E aqui vem a resposta assim, direta e sem rodeios. Se existe um provedor oferecendo um serviço no vácuo, sem ninguém para consumir, o resultado prático na rede é nada, nadinha. O tráfego não é permitido nem bloqueado de um jeito diferente. É basicamente um objeto de configuração inerte. Mas o porquê de nada acontecer? Essa é a parte mais legal. Certo. Agora vamos para o coração da explicação técnica. Para entender por que nada acontece, a gente precisa enxergar como o ACI trabalha com duas realidades diferentes: a lógica e a física. Tipo o cérebro e os músculos da operação. O mais interessante aqui é esse contraste. Do lado esquerdo está o APEC, o cérebro do ACI. Lá a política existe. Ela está no banco de dados bonitinha, com status de política não resolvida. O APEC sabe da intenção. Só que, e aqui está o pulo do gato, ele olha em volta e se pergunta: tá, mas quem precisa dessa regra? Como não tem consumidor, a resposta é ninguém. E o que ele faz? Simplesmente não envia essa configuração para os switches leaf, que são os músculos da rede. O resultado? Do lado direito, lá no hardware, é como se a política nem existisse. E isso nos leva a este número que é super importante: zero. Um contrato sem consumidor tem custo zero de recursos de hardware. Nenhuma entrada na valiosíssima memória TCAM é consumida. E isso é genial, porque em redes tradicionais, uma ACL, mesmo sem dar match com nenhum tráfego, ocupa espaço. Já no ACI, a regra só ganha vida no hardware quando a relação está completa. Ok, então um contrato órfão não faz nada e não custa recurso. A próxima pergunta lógica é: por que alguém criaria essa situação de propósito? Acontece que existem ótimos motivos estratégicos para isso. Basicamente, existem dois cenários principais. O primeiro é o pré-provisionamento. Imagina preparar a rede para uma aplicação nova que ainda vai subir. Cria-se o EPG do banco de dados e o contrato de acesso, deixando ele como provedor. O time de aplicação ainda não subiu os servidores web. O contrato fica ali, engatilhado, sabe? No dia que o EPG web aparecer e consumir aquele contrato, a política ativa na hora. O outro cenário é criar serviços compartilhados. Por exemplo, lá no Tenant Common. Ali dá para criar uma biblioteca de políticas prontas para serem usadas por qualquer aplicação, a qualquer momento. Até agora tudo parece ótimo, né? Mas tem o outro lado da moeda. Embora tecnicamente eles não façam mal nenhum, esses contratos órfãos podem virar fantasmas na configuração. E esses fantasmas trazem seus próprios riscos operacionais. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O impacto negativo de um contrato sem consumidor não está no encaminhamento de pacotes, não está no desempenho da rede. O problema está na sobrecarga que ele gera para as pessoas que gerenciam o ambiente. É o que podemos chamar de dívida de configuração. Ter centenas desses contratos órfãos complica demais o troubleshooting. O engenheiro pode passar horas investigando uma política só para descobrir que ela, na verdade, é inativa. E mais, um banco de dados de gerenciamento muito inchado pode deixar a interface do APIC lenta. E os backups do sistema ficam maiores e demoram mais. Ou seja, não afeta o pacote de dados, mas afeta e muito a eficiência da equipe. Ok, já passamos pela teoria, pelos benefícios e pelos riscos. Agora vem a parte mais legal: como dá para provar tudo isso na prática, direto na linha de comando de um switch. É um processo bem simples, em 2 passos. Primeiro, é preciso achar a identidade do grupo provedor, o tal do PCTag. Isso se encontra com o comando showIPG_detail. Depois, no switch leaf, onde esse IPG existe, é só procurar pela regra de hardware com o comando showZoningRule, filtrando pelo PCTag de destino. Se o contrato não tiver consumidor, o resultado vai ser vazio.
Nenhuma regra. É a prova definitiva de que não tem política ativa no hardware. E isso nos leva a essa analogia que é brilhante. Um contrato sem consumidor é exatamente isso, uma arma descarregada. É totalmente segura, não consome recursos valiosos, a nossa munição de CAN, mas também não oferece proteção nenhuma, nem permissão. É um objeto de configuração inerte ali, só esperando ser carregado com um consumidor para finalmente ter uma função. E assim, a gente termina com essa reflexão. Agora que entendemos o que são, por que existem e os riscos operacionais, vale a pena se perguntar quantas dessas políticas fantasmas será que estão escondidas por aí nas infraestruturas de rede. Talvez a próxima grande limpeza de configuração já tenha um alvo. Valeu por acompanhar, pessoal!